Minasan konnichiwa! Você deseja sair na frente e alcançar seu objetivo em tornar-se fluente em japonês, não é mesmo? Neste vídeo você entenderá como os alunos do cérebro japonês aprendem o processo de formação da linguagem. Desde já, agradeço pelas mensagens e perguntas enviadas aos meus cuidados. Arigatou gozaimasu! E você que ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se já e deixe seus comentários. Yoroshiku onegai itashimasu! Bem, falando sobre fluência, vamos então entender quais os primeiros degraus que deveremos galgar rumo à fluência. Segundo a doutora linguista Sakai Sensei, percebemos qualquer coisa por meio dos 5 sentidos, que são eles: a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. E reconhecemos nomeando as coisas concretas, como mesa, cadeira, lápis, maçã, ou abstratas, como uma ficção, uma farsa, dragão, sereia, saci pererê, etc. Com isso, geramos o fenômeno chamado linguagem. Tudo isso trata-se de combinações artificiais ou de formação de coisas reais. A doutora linguista Sakai Sensei ainda argumenta que, depois de perceber uma coisa, sabemos o que é com seu nome. Portanto, a linguagem não é para se comunicar, mas para reconhecer as coisas. Assim, entender o sentido de uma palavra trata-se de poder distingui-la de outras palavras. O mecanismo para a geração da linguagem obedece à seguinte ordem. Primeiramente, nós temos uma coisa. Em seguida, nós temos a percepção, os 5 sentidos, lembram-se? Em seguida, a cognição, seguida de linguagem. E, por fim, a transmissão. Iniciando pelo input, o primeiro processo da coisa, iniciamos pelo input, ou seja, a inserção de informações em nosso HD cerebral, quando temos o contato com alguma coisa. Na segunda fase, percebemos esta coisa através dos 5 sentidos: a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. No terceiro passo, ocorre a cognição. Aqui o cérebro organiza todas as palavrinhas que conhecemos através de associações. Quando aprendemos uma nova língua, partimos da nossa língua mãe, já instalada no nosso HD cerebral. Assim, nós temos, por exemplo, palavras maçã, ringo em japonês, komi, tabeta e assim por diante. Além disso, aqui nesta fase, arranjamos as palavras de acordo com a função. Por exemplo, eu, watashi, sujeito da ação, maçã, ringo, o objeto da oração. Em seguida, komi, tabeta, a ação que realizei com o objeto. Esse processo também é chamado de codificação, ou seja, a construção de várias pastas dentro de nosso HD cerebral. Nesta fase, nós, no caso nossos alunos, aprendem a exercitar o vocabulário japonês, associando sua língua mãe, o português, no máximo possível que pode com a língua japonesa, obedecendo ao critério repetitivo de tempo e frequência. Nota, muita gente tem trauma de gramática. Muita gente não quer estudar língua quando se fala em estrutura, frase de oração, não é mesmo? Pois é. Aqui eu desmistifico você que, devido ao fato de nós termos más instruções iniciando lá no ginásio, pegamos certos traumas. No entanto, se nós analisarmos, a coisa não é tão feia, o tigre não é tão feio quanto aparece na obra. Tudo bem, gente? Olha só. O método cérebro japonês realiza a combinação das palavras, ou seja, apresenta esta combinação das palavras de forma muito fácil e prática. Observe, alegorizamos a gramática com o nosso sistema solar, onde que o Sol tem a função de apresentar o agente, tema ou assunto daquilo que você quer falar, ou seja, qualquer explicação que você deseja expressar para o seu ouvinte. Pode ser animado ou inanimado, sobre qualquer que seja o tema que você deseja falar. Este sempre estará inserido no verbo, apenas com a exceção de casos de omissão. Em modos gerais, sempre iniciará o processo. O verbo aqui representa o núcleo da oração, devido ser o único elemento com a função de expressar movimento, estaticidade, processo, modo, voz, negação, afirmação, intenção, capacidade, etc. O verbo será
representado aqui como o processo de translação, com o qual ligamos as outras informações, com o qual liga-se e influencia através do movimento e tempo o resultado de mudança. Então, movimento e tempo gera a mudança. Isso quem consegue fazer é apenas o verbo. Depois nós temos o objeto direto, representado pela terra. Trata-se do complemento animado ou inanimado exigido pelo verbo. Se diz ser direto, pois está intimamente ligado ao verbo, a fim de completar o sentido do mesmo. Em modos gerais, finalizará o processo. Objeto indireto, representado pela segunda ou terceira pessoa, que ocasiona uma mudança vantajosa ou desvantajosa dentro da nossa fala. Poderá ser expressado como ser animado, que completará o sentido, circundado por volta do objeto direto, a Terra, por isso representado aqui com a Lua. Por fim, os asteroides que vêm em todas as direções, os modificadores. Este item trata-se dos atributos que completam o sentido de algum elemento da oração. São chamados também elementos secundários. São eles os qualificadores, que expressam a qualidade, os quantificadores, a quantidade, os temporais, o tempo, locais, local, espaço, instrumentos, no caso, meios com os quais o sujeito ou agente realiza uma determinada ação. Combinamos as informações segundo a estrutura cognitiva, o que nos capacita, por exemplo, criar orações como eu comi a maçã. O quarto passo é resultado deste arranjo, conforme o meio cultural é aqui que decodificamos os sentidos através do raciocínio cultural de cada língua. Por exemplo, no sistema ocidental, iniciamos do verbo para o objeto. Eu comi a maçã, enquanto que em japonês partimos do objeto para o verbo. Ringo o tabeta. Ou ainda, eu comi a maçã. Em japonês, watashi ga ringo o tabeta. Nesta fase, os alunos são bombardeados com explicações culturais a fim de não cometerem erros do raciocínio. O raciocínio ocidental, nós brasileiros somos ocidentais, o que é de causar estranheza quando falamos em japonês pensando como ocidentais. Para isso não acontecer, praticamos então exercícios, fórmulas com as quais os alunos exercitam a fim de capacitar a criação de variadas novas frases, sem precisar de decorar. Então, além da ordem que o nativo vai ouvir e entender, ele também vai utilizar o raciocínio. Tudo bem, gente? Por fim, a quinta e última fase, a transmissão, também chamado de output, realizada a partir da fala e escrita. Na maioria dos casos, os alunos só aprendem esse estágio, o que não capacita o aluno a pensar em japonês uma vez que ele só decora frases prontas. Por fim, entendemos que a linguagem é uma expressão da cognição e pode ser comunicada em segundo lugar. E para se tornar fluente uma língua, como em qualquer atividade física, por exemplo, uma dieta, exigirá sempre que nós tomemos, por excelência, exercícios adequados e repetitivos de associação e combinações, dos quais vão nos trazer resultados positivos. Você que deseja estudar língua japonesa desde o nível elementar ou até onde você parou, ou ainda você deseja entender e pôr em prática o uso do kanji, entre em contato já e se inscreva em uma de nossas modalidades, aulas particulares ou aulas streaming. Estarei à sua espera. Nos vemos então no próximo vídeo. Yoroshiku onegai itashimasu.